versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não existe nenhum achado histórico, teológico, arqueológico que possam nos falar como, quando e aonde aconteceu esse relacionamento entre Jesus e essa família de Betânia. Mas, se usássemos a nossa imaginação, poderíamos até pensar que Jesus pudesse ter conhecido essa família quando ele ainda era criança, porque Jesus, como criança, ele conviveu com outras crianças e ele tinha relacionamento com várias crianças. Poderia ser, mas também poderia ser na sua juventude, onde Jesus trabalhava com seu pai fazendo vários móveis, porque ele era carpinteiro. E talvez a família dessa família aqui, talvez pudesse até ter pedido a Jesus para fazer um móvel, e ele assim fizesse. Talvez por causa disso ele conseguiu conhecer essa família. Mas talvez também Jesus conheceu essa família quando ele curou Maria daqueles espíritos imundos e livrou ela daquele mal que tanto a atormentava. Bom, não sabemos como isso aconteceu, só podemos imaginar. Mas esse relacionamento que ela tinha com Jesus, Jesus com essa família, era um relacionamento que não começou por acaso. Alguma coisa especial aconteceu para que Jesus entrasse no caminho dessa família e pudesse desfrutar de um relacionamento que incomodaria a tantas pessoas. Porque quando Jesus ele se relaciona com alguém, incomoda algumas pessoas. Porque Jesus, quando entra em nossas vidas, na vida da nossa família, nós não conseguimos ficar mais da mesma forma natural que vivíamos antes. E aquelas pessoas que ainda vivem naturalmente, quando olham para nós, não conseguem entender por que nós estamos tendo atitudes diferentes, andando diferente. É porque Jesus agora faz parte dessa família. Aleluia. E aquilo tudo foi gerando um relacionamento, e cada visita de Jesus, como está lá em Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42, Jesus ia, e podemos imaginar com frequência, a casa daquela família, e cada visita era um ensinamento que Jesus trazia novo para aquela família. Às vezes Lázaro não estava lá, porque ele, como homem, ele iria trabalhar. Mas Maria e Marta sempre estavam lá quando Jesus chegava. De repente Jesus só poderia encontrar com ele à noite. E quando ele chegava, eu tenho certeza que Jesus até perguntava para ele: como é que foi o seu trabalho hoje? O que é que tu fez? Como foi o seu dia? E era um relacionamento. E nós vemos que Maria sempre estava atenta ao que Jesus falava. Marta, por sua vez, sempre estava preocupada com as coisas da casa, porque ela queria também oferecer algo de bom para Jesus. É claro que ela não estava fazendo aquilo ali porque ela estava não querendo ouvir o que Jesus estava falando, mas ela, como a irmã mais velha, ela se preocupava com a casa. Só que quando Jesus chegava, Jesus queria que ela tivesse uma atenção maior para ele, já que ele não ia com tanta frequência como nós às vezes temos hoje a visita do Senhor, porque ele fazia missão, ele estava em outros lugares frequentemente. Isso não quer dizer que ele estava todo dia ou sempre, ele ia com frequência, mas essa frequência não era uma frequência de uma forma que nós podemos falar semanal. Às vezes talvez Jesus ia visitar ele só em mês em mês, ou em 6 meses, não sabemos como era essa frequência. Só que quando Jesus chegava lá, Jesus queria que Marta tivesse a mesma atitude de Maria, aproveitasse o máximo as palavras que ele falava, porque era como se fosse uma escola dominical que Jesus
estava tendo com Maria todos os dias ali naquela casa. Era como um estudo bíblico, era como um momento que nós às vezes nos reunimos aqui e falamos da palavra do Senhor. Aleluia. Era esse momento que Jesus queria, não só com Maria, mas com Marta e até mesmo com Lázaro. E eu fico pensando assim, que quando Jesus vinha, ou Marta ficava sabendo que Jesus iria visitar eles, ela talvez pensasse: Jesus já veio mais uma vez aqui, vai sobrar tudo para mim de novo, eu vou ter que fazer o serviço da casa sozinho. Era assim, porque o que ela fazia, o que ela pensava. Mas só que eu não acredito que mesmo Marta, estando varrendo a casa ou lavando os pratos, eu não acredito que ela não sentia nada. Porque quando aqueles dois servos estavam no caminho de Emaús, Jesus estava falando e ardia no coração deles. É impossível alguém, mesmo estando fazendo outra coisa, mas Jesus falando, é impossível que o coração dessa pessoa não arda. Porque as palavras de Jesus, quando ele fala, quando ele pronuncia, entra como uma espada de dois gumes. Aleluia. Mesmo ela ocupada, mesmo ela fazendo outras coisas, ansiosa por arrumar a casa, mas ela não estava surda. Jesus estava conversando com Marta, com Maria, mas ela estava ouvindo também. Aleluia. E isso gerou algo nela. E agora vamos passar para outra parte. Vamos parar um pouquinho aqui. Jesus estava nesse exato momento na Galileia, quando ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. E naquele lugar, na Galileia, Jesus tinha acabado de operar um milagre muito grande, que foi curar um cego de nascença. Um cego que muita gente não dava valor, estava lá, mas Jesus, olhando para ele, fez algo que para a multidão era escândalo, porque Jesus, ele cuspiu no chão. Ele não fez um milagre como das outras vezes. Ele não colocou a mão, ele não ordenou uma palavra, mas ele cuspiu no chão. Ele fez um lodo e passou nos olhos daquele cego, e aquele cego voltou a enxergar. Jesus fez uma obra. Jesus estava fazendo o que ele sempre fazia, porque ele disse que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. E naquele momento, depois dali, Marta e Maria enviam um mensageiro. E esse mensageiro chega até Jesus e diz: o teu amigo, a quem amas, está doente. E naquele momento, Jesus para e pronuncia essas palavras: esta enfermidade não é para que ele morra, mas é para que eu seja glorificado. Aleluia. É para que o nome do meu Pai seja glorificado. E quando Jesus fala essas palavras, ele está declarando aqui que ele não queria fazer um milagre simples como ele sempre fazia. Porque todos os milagres são simples, mas aos olhos humanos, se Jesus ordenasse uma palavra e Lázaro ficasse curado, seria aos nossos olhos uma coisa simples. Se fosse somente Jesus indo lá e colocar a mão sobre ele e curar, seriam milagres aos nossos olhos simples, porque Jesus já tinha feito vários milagres assim. As pessoas estavam acostumadas a ver Jesus operar dessa forma, mas naquela hora Jesus expressou assim, porque ele estava dizendo: eu quero fazer algo diferente. Eu quero impactar aquela aldeia. Glória a Deus. Eu quero fazer algo que eu ainda não fiz, para que eles saibam que eu sou o enviado do meu Pai. Aleluia. E eles voltam. Jesus fica mais 2 dias. E quando eles chegam lá, eles falam que Jesus somente disse. Ele falou que não é para a morte, é para a vida. Ele não veio quando eu falei. Ele não quis vir conosco. Ele ficou lá. E quando Marta, que era a mais ansiosa de todas, de repente naquele momento, ela ouvindo isso, ela fala: como pode? Nós mantemos um relacionamento tão duradouro por muito tempo. Ele veio aqui várias vezes, se alimentou conosco, nós dividimos o nosso lar, a nossa casa com ele.
Porque como homens nós pensaríamos assim. Como homens nós imaginaríamos assim. Porque nós somos frágeis e fracos. E na hora de algumas adversidades, nós às vezes não demonstramos a fé que nós temos em nosso Deus e começamos a recuar e a voltar atrás. Ela se esqueceu da libertação que o Senhor fez à sua irmã. E ela se esqueceu de outras coisas que o Senhor fez. E dos ensinamentos que Ele falava com ela quando ela estava lá. Ela se esqueceu. Mas Jesus, depois de 2 dias, chega lá e Marta, ela vai até o Senhor. E aqui nós aprendemos que ela, quando estava lá, ouvindo o que Jesus falava para Maria, ela estava aprendendo também. Porque olha só as palavras de Marta: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por que ela pronunciou essas palavras? Porque Jesus ensinou a ela, e ela via isso em Jesus, que Ele podia curar, Ele podia solucionar os problemas. Se o Senhor não tivesse ensinado isso para ela, se ela não tivesse escutado isso, ela jamais iria falar: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Isso significa que ela cria que o Senhor tinha poder para fazer alguma coisa. Mas a fé dela ainda era uma fé limitada, porque ela cria em algumas coisas. Ela não cria no sobrenatural total de Deus, no agir total de Deus. Assim como os discípulos que estavam lá no mar, que criam e viram Jesus fazendo várias maravilhas. Mas naquele momento, eles ficaram temerosos quando a tempestade surgiu. Por quê? Porque a sua fé ainda não estava totalmente formada em Deus. Estava ainda assim gerando, nascendo, estava ainda sendo criada. E assim era na família de Betânia. E naquele momento ali, nós percebemos que o Senhor começa a falar mais profundamente com ela. Eu sou a ressurreição e a vida. E ela, mais uma vez, fala com propriedade, porque ela aprendeu alguma coisa. Ela diz: eu sei que o Senhor, na ressurreição dos últimos dias, ressuscitará o meu irmão. Porque ela cria em algo que estava para o futuro. E aí já aprendemos alguma coisa. Ela já sabia do livro de Apocalipse. Como ela sabia? Porque Jesus falou para ela que Ele iria ressuscitar aos mortos nos últimos dias. Como é que ela ia falar uma coisa dessa se ela não tivesse noção e conhecimento? Mesmo o livro de Apocalipse ainda não ter sido escrito, mas ela já sabia que Jesus ia ressuscitar os mortos. Aleluia. E naquele momento ali, Jesus começa a mostrar para ela: não, eu não quero fazer isso lá, eu quero fazer agora. Porque eu não só atuo no futuro, mas eu atuo no presente também. Eu não quero fazer esse milagre somente naquele dia quando eu venho buscar o meu povo, mas eu quero agir agora na vida do teu. Aleluia. Glória a Deus. E ela ainda um pouco sem entender nada, e o Senhor pergunta: onde colocaram ele? E Jesus começa a andar com ela. E Maria aparece, também fala a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus dá prosseguimento: vamos até onde está o... Aí quando ele chega lá, a Marta fala: mas já cheira mal, porque já está morto já 4 dias. E o Senhor naquela hora começa a colocar uma coisa na vida de Marta e de Maria. Deus estava naquele momento querendo que elas fizessem algo, porque nós só temos a manifestação de Deus em nossas vidas quando nós fazemos algo para que isso aconteça. E naquele momento Jesus deu ordem: remova a pedra. Remover a pedra significa renúncia, porque quanto mais nós renunciamos a nós mesmos, a pedra é removida. E Jesus queria mostrar a ela 2 coisas: você vai tirar a pedra, e depois que a pedra ser removida, o cheiro mau vai sair. Porque o Senhor, Ele quer nos confrontar com o cheiro mau que às vezes há em nós. E quando ela ia removendo, com a ajuda de outras pessoas, porque a pedra pesava mais ou menos 1 tonelada, e às vezes assim, o pecado que está em nossas vidas era tão pesado, e quanto mais nós renunciamos, a pedra vai se removendo, a pedra vai rolando.
Glória a E Deus. quando a sepultura abre, o cheiro mau sai. E nós começamos a sentir o cheiro mau. E aí Deus começa a mostrar para nós: é esse cheiro mau que está impedindo a minha ação, o meu milagre de acontecer. Porque muitos de nós às vezes estamos como Naamã, com lepra, e vestimos uma roupa e colocamos um perfume para disfarçar o cheiro da lepra, da doença, do pecado. Às vezes estamos como os fariseus, como sepulcros caiados. Estamos podres por dentro. Mas o Senhor fala: renúncia, remova a pedra. E você vai sentir o cheiro mau. Porque às vezes nós não queremos remover a pedra, porque sabemos que quando a pedra é removida, o cheiro mau aparece. E é um cheiro desagradável que não agrada ao Senhor. Mas é esse cheiro mau que, quando sair depois da pedra ser removida, que vai dar ao Senhor a oportunidade de ele se levantar e ir em direção ao cheiro mau, ao sepulcro aberto, e dizer para Lázaro ressuscitar. E Lázaro vai ressuscitar. Nós vamos ressuscitar, porque Deus vai transformar o sepulcro em um altar, aonde se queima incenso de oração, aonde se queima sacrifícios de louvores e a adoração para Ele. E tudo aquilo que nos prende também de andar vai ser solto nessa noite. O que Jesus estava mostrando para aquelas pessoas, porque antes de tudo aquilo acontecer, quando ele chegou próximo, ele chorou. E ele não chorou por causa de Lázaro, porque Lázaro já estava salvo lá no paraíso, mas ele chorou por causa das irmãs dele, que estava tanto chorando e angustiada. E também chorou por causa da incredulidade daquele povo, não por causa de Lázaro, porque Lázaro já estava salvo. Mas Jesus viu o sofrimento daquelas irmãs, e Jesus mostrou para elas: se vocês querem que Lázaro saia, vocês têm que renunciar, remover a pedra, e vocês têm que ser confrontados com o cheiro mau que vai sair da cova, que vai sair do sepulcro, para que o seu Lázaro, para que o meu Lázaro, para que nós, na presença de Deus, possamos ouvir a ordem do Senhor, e Ele dizer para a morte: saia, e a vida entre, e Ele ordenar para a doença sair e a cura chegar. Ele vai ordenar que tudo que nos embaraça, impede de andarmos na presença dele, saia, e nós vamos passar a andar com Ele novamente. Jesus está me ensinando aqui algo muito importante: um relacionamento com Ele tem que gerar vida. Um relacionamento com Ele não pode ter cheiro mau. Um relacionamento com Ele não pode ter uma pedra tapando a passagem dele, porque quando nós temos um relacionamento com Ele, Ele tem que ter acesso livre para entrar e para fazer morada. E nós temos que ser com uma carta aberta, não podemos estar tapados ou fechados, porque de Deus não pode ser escondido o cheiro mau, o pecado não pode ser escondido de Deus. E por isso que quando Jesus chegou, aquele cheiro mau saiu, e Lázaro veio, não mais com aquele cheiro, mas com a glória e a presença do Senhor na vida dele. E todas as pessoas que estavam ali começaram a perceber que aquele relacionamento que Jesus tinha com aquela família era tão forte, que ele, através daquele milagre, estava mostrando para aquelas pessoas: eu sou o enviado do meu Pai. E as pessoas creram, porque falaram: se Deus não for com ele, como é que ele pode fazer tal coisa? As pessoas começaram a perceber: Jesus Cristo é o enviado. E depois de alguns dias, Jesus estava em uma festa, nos capítulos mais à frente. E quem é que estava lá com Jesus? Lázaro. Do lado de Jesus, aquele que foi ressuscitado. Porque quando o Senhor nos ressuscitou, Ele nos ressuscitou para andarmos com Ele aonde Ele está. Aonde Ele foi. E aonde Jesus estava, Jesus fazia questão que Lázaro estivesse também, para que as pessoas pudessem ver que Jesus, o amigo verdadeiro, Ele não tem vergonha de andar comigo e de andar com você. Ele não tem vergonha de andar com você e comigo,
que talvez a gente tenha um pouco de conhecimento, ou talvez nós não tenhamos uma roupa boa, ou às vezes não tenhamos um perfume bom para passar no corpo. Não, Jesus não tem vergonha de nos apresentar perante os outros. Então nós também não devemos ter vergonha de apresentar o nosso amigo Jesus às pessoas que estão no Senhor. Porque o relacionamento, nós hoje somos família do Senhor. E assim como essa família foi abençoada, nós vamos ser nessa noite. Vai ser agora ministrado um louvor